é reconhecida em todo o Brasil. Vamos fazer um levantamento aqui. Quem já participou de alguma Romaria da Terra? Vamos ver. Quem participou? Olha aí, coisa linda, né? As Romarias da Terra que estão presentes na vida nossa, na vida da CBT, na vida das comunidades. Muito bem. Eu não vou ficar aqui sozinho, então vai ter uma equipe que nós nos dividimos, então depois eles vão falando, vão se apresentando. Mas eu quero dar início lendo um trechinho do livro das Romarias que o Frei Wilson, um agente de pastoral lá no Rio Grande do Sul, escreveu. Está aqui o livro das Romarias. E eu vou ler um trechinho para a gente dar o início aqui da nossa atividade. É terça-feira de carnaval. Muitos sambistas estão nas ruas. A mídia dedica amplo espaço para os eventos carnavalescos. Quem sabe também com notícias de mortes causadas pelo trânsito, pela guerra de facções, pelas guerras no mundo, pela corrupção, pelas mentiras e mazelas do poder. Pois é exatamente neste dia de carnaval, a partir de 1978, surge no Rio Grande do Sul a Romaria da Terra. E vamos cantar o hino, um dos hinos da Romaria. Eu acho que todo mundo sabe, quem sabe canta, quem não sabe bate palma. Romaria da Terra, faz o povo melodia, uma luta sem guerra, nós lutaremos por ti. Romaria da Terra, faz o povo melodia, uma luta sem guerra, nós lutaremos por ti. Romaria da Terra, faz o povo reunir, numa luta sem guerra, nós lutaremos por ti. Aonde trabalhador, veja a concentração, nós queremos trabalhar e não vamos e a terra que era nossa, hoje é tudo do patrão, Deus emprego na cidade, virou uma maldição. E nós vamos conseguir por a terra nossa. Romaria da Terra, faz o povo reunir, numa luta sem guerra, nós lutaremos por ti. Viva as Romarias! Que lindo, né? Isso nos emociona, né? Porque quando as caravanas vão chegando, o cântico da animação das Romarias, a gente vai se abraçando, né? É lindo. Eu falei terça-feira de carnaval. Fazer Romaria numa terça-feira de carnaval, para muitos não é carnaval mesmo, né? E aí o Rio Grande do Sul foi uma Romaria na terça-feira de carnaval. Mas por que será que foi numa terça-feira de carnaval? São 47 Romarias, nós vamos para 48, era para ser 49, mas com a pandemia a gente não fez o ano.
vídeo. Em 7 de fevereiro de 1978, uma data muito importante no Rio Grande do Sul. Comemorava-se 222 anos da morte de quem? Do martírio de quem? Sepete Araju, o grande índio guerreiro. A foto está aqui. Sepete Araju, mais de 1.500 indígenas foram massacrados. Sabe por quê? Pelo exército português e espanhol. A guerra guaranítica lá do Rio Grande do Sul, dos 7 povos das missões. Esse evento que mataram os indígenas, vocês sabem que Portugal e Espanha sempre viviam em guerra pelos territórios, né? E lá no Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina e Uruguai, lá era uma disputa daquela terra. Só que eles se uniram para matar as comunidades indígenas e usaram pela primeira vez os canhões. Então, para nós, terça-feira de carnaval é um momento de celebração e de luta. Por isso que nascem as romarias do Rio Grande do Sul no dia 7 de fevereiro. E eu convido o companheiro Padre Arnildo para contar essa história. e acontece todo ano. E aí nós marcamos a data do dia 7 como um momento de unir e fazer romaria em prol dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Boa tarde. Eu tenho a alegria de estar aqui com todos os companheiros e companheiras para nós celebrar a memória do nosso ponto de partida de animação de toda a luta popular. No ano, como já foi falado, 78, D. Pedro Casaláriga tinha proclamado os mártires. E para nós, algumas lideranças da pastoral, diocese, nós assumimos essa data por ser Sepete Araju para nós, o mártir que defendeu a nossa terra do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem disse o amigo Luiz que estas terras iam ser anexadas ao Uruguai, colônia dos Sacramentos no Uruguai, porque era uma disputa dos dois países conhecidos. E defenderam a nossa terra, e por isso existe hoje o Rio Grande do Sul. Foram os índios, onde tomou 1.500 indígenas, e o cacique. Então, no dia 7 de setembro de 71, nós nos reunimos em Sepete Araju, lá onde foi morto São Gabriel, onde ele foi morto, e lá, não sei o número exato, mas em torno de umas 100 pessoas, fizemos o primeiro encontro. E a CPT Nacional esteve presente uma para nos ajudar a celebrar a primeira romaria dos mártires, tendo presente os índios, em especial o Sepete Araju, que era o coordenador dos índios, e dos 1.500 que tinham sido mortos. Então, assim começou a primeira romaria. E na avaliação dessa primeira, chegamos à conclusão que nós deveríamos celebrar
está estando presente sempre a luta popular. Então, 78 foi isso, e as primeiras romarias foram mais ligadas aos índios, depois vamos vendo pelo histórico, e começamos a entrar quando começa a luta pela terra. É a canção do Sepete Araju, que o Andrei vai cantar. Quem não sabe vai ouvir, depois vai cantar junto. Quem sabe já canta junto. Que é o hino a Sepete. Nas missões do Sepete, trazendo uma cruz na testa, cicatriz, sinal da fé. Quando o sol batia nele, essa cruz resplandecia. Por isso lhe deram o nome de Araju, a luz do dia. Por isso lhe deram o nome de Araju, a luz do dia. Quando o exército da Espanha, Portugal chegou aqui, pra expulsar os sete povos, toda a gente guarani. De Araju é cacique, reuniu os seus guerreiros, descendendo dos dragões, atacou Sodoma e Gomorra. Descendendo dos dragões, atacou Sodoma e Gomorra. Mais um valente guerreiro de Araju morreu brilhando no arroio, caiu a pé. Mas depois outros combates conduzir o São Sepé. E vinha morrer de novo junto a gente Guarani, pra embeber seu sangue todo nesse chão onde eu nasci. Pra embeber seu sangue todo nesse chão onde eu nasci. Mais um valente guerreiro a morrer pelo seu pago. É por isso que o seu nome pro Rio Grande é sagrado. São Sepé subiu ao céu, sua cruz está no azul. Cai a noite, ela brilha, e brilha o Cruzeiro do Sul. Cai a noite, ela brilha, e brilha o Cruzeiro do Caiu lá. Sul. Vamos lá. Caiu lá a placa. Enquanto o CBD e os movimentos sociais, a Igreja do Rio Grande do Sul encaminhou no Vaticano e o Papa Francisco já reconheceu Sepé como servo de Deus. E nós estamos encaminhando a canonização do Sepé como grande guerreiro defensor da luta dos pequenos. Então é o nosso mártir da luta pela terra. Outras lutas no estado do Rio Grande do Sul. Conta aí, amigo. Sempre ter presente que a primeira romaria virou para sempre estar atento ao que estava acontecendo no meio do povo, onde tinha lutas concretas. Lá se fazia a romaria. Esse era o critério inicial e foi por muitos anos. Depois, em minha companheira aqui da igreja, achou melhor fazer por mim. Se achou melhor fazer por dioceses. É um outro critério. Mas o INEM foi adotado, foi onde tem lutas, lá vamos fazer a romaria. Por isso os primeiros
a Romaria começou a fazer a peregrinação por Deus. Agora voltamos nesse último ano, a 47ª Romaria, voltamos lá onde tinha um sofrimento muito grande, que foi as enchentes. E vamos celebrar com este povo nas enchentes da região do Taquari, onde morreu muita gente. E onde até hoje não encontraram várias pessoas. Então a Romaria foi mudando o critério do local. E agora, daqui para frente, vamos seguindo, cada vez mais se discutir qual é o critério melhor. Mas o certo é que o início foi toda essa caminhada conforme a dúvida. Então, primeiro eram dos índios, e em 79, quando começamos a organizar o Sem Terra, que nasce aí na nossa região, primeiras ocupações, em 1979, tem 2 assentamentos grandes lá no município de Roma, que eram terras do Estado cedidas a particulares. Bom, aí, quando começou essa luta, a ocupação de terras, começamos a fazer as romarias no movimento Sem Terra. Tem várias romarias, depois podemos ver a sequência, né? Bom? Então, as romarias da terra foram divididas por blocos a partir do tema. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, 12ª, 15ª e 39ª Romaria da Terra. O tema foi os povos indígenas e a causa indígena, o santuário de Sepete Araju. Segundo Antônio Chequim, um dos pioneiros da CPT do Rio Grande do Sul, as Romarias da Terra movimentam a igreja e os grandes grupos de libertação. Quem dá o pontapé inicial na luta são os povos indígenas. Em 1978 já foi falado, são 350 anos de mártires. Roque, Afonso e João, padres missionários jesuítas, com os milhares de povos indígenas foram massacrados. A 8ª e 31ª Romaria, os jovens e os sem terra em busca de pão e vida. Adivinha quantos romeiros tinham naquela Romaria de Tenente Portela? 70.000 romeiros, foi a maior em número. As Romarias da Terra, a presença dos jovens sempre e continua muito significante. Eles fazem a colheita, eles preparam juntos, estudam o tema, eles são também igual a nós. São romeiros que nem igual a nós, sempre para preparar juntos. A PJL, naquele ano, celebrou o ano internacional da juventude. E a PJL também garantia presença expressiva em todas as romarias que acontecem. Depois, a 5ª, 9ª, 17ª, 25ª, 29ª, 34ª, 36ª, 42ª, 4ª, 5ª e 6ª, com a temática o sem terra e a causa agrária. E a 40ª aconteceu na terra da Marte Roseli Nunes, na terra ocupada pelos trabalhadores, pensando na Roseli Nunes. Trazer um pouco a minha memória desta origem da luta pela terra na nossa região, que fica no norte do estado. Os índios, há muito tempo, foram imensamente prejudicados. E na época da Revolução, 64, o governo da ditadura, distribuiu terras para pequenos agricultores. E eles ocuparam uma área de praticamente 9.000
mil hectares de terra. Cada um ganhava uma autorização do governo, da Secretaria da Agricultura, e podia ocupar um lote. E nessa luta, nesse tempo da 64, 56, da ditadura, os índios reivindicavam o seu direito, queriam que os colonos saíssem. Na verdade, eles mesmos tomaram a iniciativa de tirar os colonos dessa área, dos agricultores. Com meia dúzia de índios organizados com flecha, arco e as armas que tinham, né? Colocaram para a rua certamente 2.000 famílias. E aí começou toda uma peregrinação de povo sem terra, pedindo ajuda, socorro, assim por diante. Até que, enfim, nós começamos a organizar um grupo para ir bater nas portas de governo, governador. Mas quem nos inspirou foi o texto do Êxodo, capítulo 3, versículo 7 e seguintes, onde fala que Deus ouviu o clamor dos escravos e que desceu até eles, viu o choro, viu a tristeza e tomou uma decisão de tirar esse povo dessa escravidão. E aí eles concluíram que esses escravos são nós temos para frente. E nos debates que fizemos nos grupos, chegaram à conclusão que o Moisés era um grupo que tinha aqui, não é só uma pessoa, e ele mandou o Moisés negociar com o faraó. Eles mesmos se organizaram no grupo, foi negociar com o governador para poder conseguir as terras do Estado cedidas a particular. E aí o governador deu 30 dias de prazo, e não cumpriu os 30 dias, nós ocupamos primeiro uma área, depois a outra, e foi muita luta com a polícia, enfim, governo, toda a tortura por cima de nós, e aí até que enfim foi acertado esses agricultores, e em 80, fim de 80, os que tinham sobrado, tinham ficado fora, que não estavam nos primeiros duas situações, nós formamos o acampamento da Encruzilhada Natalina, que ficou famoso, Curió, Chulá, deu muita manchete pelo mundo todo, né? Foi uma tortura um mês inteiro de... Quem era o Curió, para quem não sabe? Coronel Curió era um enviado do presidente da República, General Figueiredo, mandou lá Da ditadura, né? da ditadura, coronel, para acabar com o acampamento e acabar com a luta pela terra. Pois bem, ele chegou lá, torturou muita gente, mas não conseguiu desmanchar o acampamento, porque nós estávamos um pouco bem organizados e sempre uma espiritualidade forte, mística, bíblica, celebrações e o apoio de muita gente. Tivemos muitos apoios da igreja, tem especial, gostaria de chamar a atenção, né? A igreja católica e a igreja luterana são né? Eles nos ajudaram muito nesse caminho e aí conseguimos lá no Natalino derrotar o Curió para poder o pessoal ser aceitado. Nós acabamos apelando para as igrejas para elas nos ajudar a comprar um pedaço de terra para sair da beira da estrada. E, gente, eu permito que eu gostei. Essa ajuda das igrejas foi fundamental, porque então a ditadura não conseguiu desmanchar o acampamento e com a ajuda das igrejas nós podemos reorganizar e terminou em 83 essa história desse assentamento da igreja do nós nos reunimos em Cascavel, como a gente fez no Paraná, Mato Grosso, Santa Catarina e tal, e lá nasceu o MST, no dia 19 de janeiro de 84. Foi graças às lutas e avaliadas nós chegamos à conclusão
E a Romaria da Terra, que lá em 82, definiu o apoio das igrejas. Muito bem. Olha só, que história bonita. A gente vai considerando aqui, eu vou falando. Depois vocês podem visualizar as fotos. Tem a foto ali do acampamento natalino, tem as outras fotos. E tem um detalhe. Sabe qual é o detalhe importante? Nesta romaria se levantou uma cruz. Uma cruz de madeira com os panos, que é a marca das nossas romarias, da nossa cruz. E lá natalino, celebrando ao mesmo tempo as mortes que aconteceram lá na criança e os panos pretos, brancos e pretos, significando morte, mas esperança e vida. E isso que é importante. E aí as romarias, elas foram assim, ó. Elas foram, não tem um local definido no nosso estado. É onde tem a lá. Que sai das romarias. Né? É a luta do povo que vai acontece as romarias. E a gente queria falar também da 41ª Romaria da Terra, as mulheres e a terra, resistência, cuidado e diversidade. Cadê as mulheres? Podia até estar escrito nos cartazes. Mulheres. Começando da esquerda aqui, vamos lá. Mulheres corajosas incomodam. Depois, aqui terceiro. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Da luta eu não fujo. Tabita, levanta-te. Mulher, ninguém pode calar sua voz. E nesse ano, como todos acompanharam no ano que passou, o Rio Grande do Sul passou por um momento muito difícil. E o Padre Alfonso, pároco de Arroio do Meio, vai contar para nós a decisão da Comissão Pastoral da Terra de fazer a 47ª Romaria da Terra em Arroio do Meio no ano que passou. Ontem se falava, né, dos extremos climáticos, né, que estão acontecendo, e o Rio Grande do Sul, né, foi de uma forma muito forte atingida por essa, a gente fala de enchente, mas foi muito mais do que enchente, foi uma catástrofe climática. No ano de 2023, em setembro, ela foi localizada na região central do estado, chamado Vale do Taquari. Taquari é um rio, né, que passa lá e tem uma bacia muito grande, uma bacia hidrográfica. E em setembro, nós tivemos na nossa região do Vale do Taquari 54 mortos e 4 desaparecidos, ainda até hoje. E na enchente da catástrofe de 2024, que foi a enchente, um outro fator muito forte foram os deslizamentos, onde muitas pessoas morreram. Nós tivemos 184 mortos e 25 desaparecidos. E na região do Vale do Taquari, dentre desses, foram mais 46 mortos e 16 desaparecidos. Então nós tivemos na nossa região ali do Vale do Taquari, entre 23 e 24, 120 mortos e ainda pessoas desaparecidas, né? Então, em função dessa catástrofe climática, então se escolheu essa região do Vale do Taquari e a cidade de Arroio do Meio, o município de Arroio do Meio, para realizar a romaria como um momento forte para refletir, né, a questão climática, né, a terra, a luta pela terra na terra, a questão climática, e também como um momento forte, né, da celebração da solidariedade, né, com os agricultores. Foram muitas famílias de agricultores atingidas, muitas vítimas também de pessoas, agricultores, pessoal das periferias das cidades.
Então foi um momento forte de celebração da solidariedade, né, da Comissão Pastoral da Terra, da CPT, né, das igrejas, dos movimentos, né, com as pessoas e as famílias atingidas. E um momento forte também dessa celebração da grande solidariedade, né, especialmente que o Rio Grande do Sul teve, né, de todo o Brasil, de socorro, de ajuda, de doações, de voluntários que vieram para ajudar, que foi imenso. Então foi uma grande celebração dessa solidariedade à Romaria da Terra, que reuniu em torno de 10 mil pessoas na cidade de Arroio do Meio. Vocês percebem a emoção do Padre Alfonso, pároco de Arroio do Meio, onde o Taquari subiu 27 metros. Esse pano, Padre Alfonso, que representa? Aqui neste pano que foi pendurado na cruz, foi colocado o nome de todas as vítimas, né, dos mortos e desaparecidos dessa catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Já que a gente preparou, a gente vai só passar rapidinho para vocês verem as imagens da Romaria, da última Romaria de Arroio do Meio. Aí pode passar para nós. Aí, essa última Romaria que a gente realizou em 4 de março, ali está então a cidade de Arroio do Meio, pode passando, né? Então, ali as pessoas indo aonde era só água, aquelas casas todas ficaram debaixo da água, pode passando, e aí então a Romaria ela foi passando pelas